A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como é bom estar na presença de Deus, não é? É bom estar aqui aos pés de Jesus, aprendendo sobre Ele. Nós estamos estudando na Cristologia a encarnação do Verbo, né? Então, na nossa última aula, nós lemos São João, capítulo 1. Foi muito bom estarmos meditando juntos sobre o Evangelho de São João. E hoje nós vamos continuar esse estudo, onde Jesus foi deixando claro que desde o princípio, junto com o Pai e o Espírito Santo, Ele é Criador de tudo. Tudo foi feito por meio de Jesus e para Jesus. Vou só recordar os primeiros capítulos do nosso último estudo, dizendo assim no Evangelho de São João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Depois no versículo 10 diz assim: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu, né? Então, ele vai dizendo assim: ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas todos os que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, tudo foi feito para Jesus e por meio de Jesus. Então, eu e você estamos aqui para servir Jesus, para conhecê-lo, para amá-lo, para servi-lo. Eu, você, toda a igreja, todo o gênero humano, toda a raça humana, os anjos, tudo foi feito para servir Jesus. Então, como ele estava dizendo, como São João estava nos dizendo, ele continua contando para nós tudo que ele ouviu de Jesus e aprendeu, porque todas essas palavras São João ouve de Jesus, né? Então, hoje eu quero pegar com vocês também João capítulo 8, né? Então, olha que interessante aqui em João capítulo 8, o que ele vem nos falar. Então, estava tendo uma discussão entre Jesus, né, e os fariseus. Uma discussão muito acirrada, né? Porque os fariseus conheciam tudo sobre o Velho Testamento, a lei de Moisés, e Jesus que estava aqui nos explicando as Escrituras e nos dando mais ensinamento, levando tudo à perfeição. Ele não tirou nada do que era do Velho Testamento, ele levou tudo à perfeição, não é? Então, num determinado momento da discussão, né, olha o que aconteceu. Então, João 8, no versículo 22, diz assim: diziam então os judeus: por acaso irá ele matar-se? Porque Jesus estava dizendo: eu estou indo embora, né? Jesus estava aqui na pregação, no ministério, anunciando o Novo Testamento, anunciando o Evangelho, né? E ele estava dizendo: haverá um tempo onde eu não estarei mais aqui, eu vou voltar para junto do Pai. Né? Então, essa era a discussão dos judeus, né? Por acaso ele irá se matar? Pois disse: para onde eu vou, vós não podeis vir. Ele, porém, lhes dizia: ele quem? Jesus. Olha o que Jesus disse, hein? Vós sois daqui de baixo, eu sou lá do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Amém? Então Jesus foi deixando claro isso para nós, que ele é do alto, nós somos aqui do baixo, que Jesus não é deste mundo, ele era do outro mundo. E disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou quem? Jesus. Se você não crer em Jesus, nós vamos morrer no nosso pecado. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Não foi isso que João Batista pregou? Olha o nosso último encontro que nós estudamos. Está esquecendo? Vai lá, faz de novo nossa última aula, né? João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos estudar o Calvário daqui a pouquinho nas próximas aulas, né? Então, Jesus disse: se vocês não acreditarem em mim, né, vocês vão morrer nos vossos pecados, porque eu vim para tirar o pecado. Qual é o teu pecado? Qual é o pecado que te leva para o abismo? Fala para mim. O pecado que te entristece, o pecado que te faz andar de cabeça baixa. Qual é o teu pecado? Jesus tem o poder de tirar esse pecado.
Jesus tem o poder de te fortalecer, de iluminar essas tuas trevas de pecado, para que você seja vencedor do teu pecado, do teu defeito, da tua fraqueza, entendeu? A tua fraqueza, o teu pecado. Jesus te fortalece. Ele fortalece você nas suas trevas porque Ele é luz. Você está assim cabisbaixo, triste, Ele te endireita. Quando você o procura, quando você o quer. Então Ele disse, Ele já foi deixando isso claro, né? Para os judeus, os fariseus, todo mundo que queria ser um grande sabedor das coisas, né? Entendeu? Há muitas pessoas hoje em dia que sabem a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, pega o catecismo, sabe do primeiro ao último capítulo, mas não conhece Jesus. Vai morrer no seu pecado, vai morrer na sua tristeza, na sua depressão, na sua angústia, não é? Não, Jesus. Jesus, eu preciso conhecer Jesus, saber que Ele não é daqui, Ele é do alto. Ele veio para nos ajudar, para pagar o pecado que nós não conseguiríamos pagar. Nos trouxe vida nova, redenção, ressurreição, não é? E daí, ele continua aqui em João capítulo 10 também, né? Ele deixou muito claro isso, quando ele disse no versículo 50, olha só, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai, eu, Jesus e o Pai somos um. Então eles são dois, mas eles são um. Um só Deus. Olha que nós já estudamos sobre Santíssima Trindade, hein? Vai lá no estudo da Santíssima Trindade e se recorde, né? Ele e o Pai são um, junto com o Espírito Santo. Então, ele foi deixando claro para quem não acreditava nele. Vocês não acreditam, mas a minha encarnação, ela é divina. Eu sou todo homem e todo Deus. O meu nome significa Jesus salva, Deus salva. O nome Jesus significa Deus salva. Ele veio para nos salvar, para pagar um preço que nem eu nem você conseguiríamos pagar. Jesus pagou o preço. Ele sofreu. Nós vimos nos nossos últimos encontros a humanidade de Jesus. Ele trabalhou com mão humana, ele enxergou com olhos humanos, ele ouviu com ouvidos humanos. Ele sofreu o martírio da cruz como um ser humano, com uma dor humana no seu corpo, não é? Então, vamos agora pegar o nosso catecismo da igreja e continuar esse nosso estudo sobre a encarnação do Verbo. Pega o seu catecismo, eu estou pegando o meu, Sagrado Magistério nos ensinando, né? No parágrafo 457. Então, esse parágrafo vem nos ensinar por que Jesus foi deixando bem claro que ele veio do alto, ele se encarnou no seio virginal da Virgem Maria, se tornou homem. Então diz assim, o Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Vou repetir, hein? O Verbo se fez carne para salvar-nos e reconciliar-nos com Deus, porque o pecado te separava de Deus. Quando uma pessoa te ofende, aquela briga te separa da pessoa. Então, o pecado separou você de Deus, separou o ser humano de Deus. Mas Jesus veio na carne, o Verbo se fez carne, se tornou homem para salvar-nos, para pagar o preço, para nos reconciliar com Deus. Lembra que nós já estudamos aqui que Jesus é o pontífice? Ele é o pontífice. O pecado, o homem pecador e o Deus santo. O pecado do homem ofendeu a santidade de Deus. E isso rompeu homem pecador e Deus santo. Jesus veio para pagar o pecado, ele se coloca como uma ponte. Ele é o pontífice, ele pagou o preço, ele nos reconciliou. Nós, pecadores, reconciliados, Jesus é a ponte com o Deus santificador. Então hoje o Senhor te ouve. Hoje o Senhor, você pode ter comunhão com Ele. Vamos continuar aqui o que o Catecismo vem nos explicando. O Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Foi Ele que nos amou, Deus nos amou, e enviou-nos seu Filho, como vítima de expiação pelos nossos pecados. Isso está em 1 João 4,10. Daqui a pouquinho nós vamos ler. Então, Deus nos amou tanto que Ele enviou Jesus.
seu filho único, né? Seu filho. Porque, como nós vimos na aula passada, só Jesus é filho de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Por causa de Jesus, eu sou filho de Deus. Eu não vou explicar aqui de novo, porque está lá explicado na última aula. E aí continua: o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Este apareceu para tirar os pecados do mundo, para tirar o pecado do mundo. Aí nós temos assim, sagrada tradição aqui nos falando, né? São Gregório de Nissa, do ano 380, São Gregório de Nissa, foi patriarca de Constantinopla, um grande homem. Olha o que São Gregório nos ensina no ano 380. Estamos estudando o Credo Niceno-Constantinopolitano, que é do século III, do século IV, né? Também do ano 380, e diz assim: São Gregório de Nissa: doente, a nossa natureza precisava ser curada, decaída, ser reerguida, morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem, era preciso nola restituir. Essa posse do bem era o bem da vida eterna, os dons préternaturais que fomos perdendo por causa do pecado. Hoje envelhecemos, ficamos doentes, morremos, não é? Então, havíamos perdido a posse do bem, era preciso nos restituir tudo isso. Com a volta de Jesus, tudo isso será restituído, porque Jesus voltará, né? Se você não acredita nisso, você está enganado, você está equivocado. Jesus voltará. Enclausurados nas trevas, continua São Gregório, enclausurados, aprisionados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz. Aleluia! Então, Deus desceu, Jesus veio, se encarnou e habitou no nosso meio. Aleluia! No parágrafo 458 diz assim: o Verbo se fez carne, Deus se fez carne, para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Porque Jesus nos revela o Pai, Jesus nos ensina a ter um relacionamento íntimo com Deus. No parágrafo 459, o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Aleluia! Então eu não sou modelo de santidade para ninguém. Eu sou todo falho, todo pecador. Quem convive comigo vê isso. Eu não sou modelo para ninguém, mas Jesus é o modelo. Jesus é o modelo. Então quando você enxergar defeitos nos padres, defeitos nos membros da igreja, olhe para Jesus. Jesus é o perfeito, só Ele não falha. Eu falho. Por isso que eu passo sempre pelo sacramento da reconciliação. Estou sempre me confessando. Né? E quantos pecados que eu cometo e nem percebo. Às vezes eu tratei mal alguma pessoa e eu nem percebi, não é? Ainda mais homem, que é tudo meio grosseiro, não é? Entendeu? Então, eu não sou modelo, mas Jesus é um modelo. Jesus é um modelo. Por isso que o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Capítulo 460 diz assim: o Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Olha que lindo isso! O Verbo se fez carne, Deus, que era só Espírito, se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Como Ele veio e participou da nossa natureza humana, da carne, Ele quer também nos tornar participantes da natureza divina. Deus é divino, só Deus é divino. Mas por Jesus, eu participo da Santíssima Trindade.
Por isso que Jesus, ele é o corpo místico da igreja, e corpo místico e igreja é a mesma coisa, né? Então, o corpo místico de Cristo, ele é a cabeça e a igreja é seu corpo místico, nós fazemos parte deste corpo, então o corpo é divino, Jesus é divino, então pelo batismo, enxertados em Cristo, adotados por Cristo, nós começamos a participar desse reino espiritual, fazer parte desse reino espiritual. Então vamos só terminar para ver isso. Continuando o capítulo 460. O Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Pois esta é a razão pelo qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do homem. Aleluia! É para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo, entrando em comunhão, né, entrando na igreja, fazendo parte, né, e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Porque no último encontro eu já expliquei que nem todos são filhos de Deus. Os cristãos são filhos de Deus, né? Mas vai lá que vai estar explicado. Então, assim, nós recebamos a filiação divina e nos tornemos filhos de Deus. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Não Deus, claro que eu nunca vou ser Deus, mas nós participamos da divindade de Deus. Nós somos filhos de Deus por participação, por misericórdia, por Deus. Né, por Jesus, que é Deus. Por isso que São Paulo já deixava muito claro, né, você pega Filipenses 1, São Paulo falando, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Então Paulo foi morrendo para a sua natureza humana e Cristo foi ressurgindo. Há momentos em que ele não sabia mais quando eram os pensamentos dele, o Cristo pensando, ou os pensamentos já iluminados, atitudes iluminadas. Quantos santos nós temos na igreja e nós vemos, nasceu de um jeito, conheceu Jesus, foi mudando as atitudes, foi mudando a maneira de pensar, né? Então não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Isso é maravilhoso, então nós vamos nos tornando divinos também, mas só o Filho unigênito de Deus, Jesus, querendo-nos participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza, para que aquele que se fez dos homens fizesse deuses, né? Então isso é lindo, é demais, é maravilhoso sabermos que nós somos participantes da natureza divina. Amém? Então você está aqui com todo esse estudo na tua mão, você pode rever, assistir às nossas aulas novamente, as anteriores, assistir essa e continuar no seu conhecimento de Jesus Cristo. Precisamos conhecer Jesus. No nosso próximo encontro estaremos finalizando na Cristologia o tema A Encarnação do Verbo. Vou mostrar para vocês os dogmas da nossa igreja sobre Jesus ser Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Amém? Fiquemos com Deus e até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.